No CEMIR, decidimos dedicar este mês à consciência ambiental, já que existem datas muito importantes como o Dia da Amazônia, Dia do Cerrado, Dia Internacional da Limpeza de Rios e Praias, Dia da Árvore e Dia da Defesa da Fauna. Por isso, convidamos uma mulher imigrante especialista em temas ambientais. Eu sou peruana, sou imigrante. No Brasil, eu me dedico à pesquisa científica na área ambiental. Eu cheguei no Brasil em 2014, né? Lá no Peru eu atuava como advogada. E aqui eu vim justamente por questões de estudo, né? Fazendo uma pós-graduação e eu terminei ficando por aqui trabalhando nas questões ambientais, pesquisa em questão ambiental. Atualmente, a gente poderia falar, na minha concepção, né, 3 pautas principais. Então, precisamos prestar muita atenção para a gente avançar nessa questão de combate às mudanças climáticas, né? A primeira seria a redução dos gases de efeito estufa. São um conjunto de gases que contribuem ao aquecimento global e isso, por sua vez, as mudanças climáticas. São, por exemplo, os gases como o dióxido de carbono, o metano e outros gases que geralmente são produzidos dessas grandes indústrias que tiram bastante fumaça, né, que fica saindo preto. Isso contribui ao aquecimento global. A queima de combustíveis fósseis, como, por exemplo, diesel, petróleo, gás, atividades como agricultura, especialmente a criação do gado, isso também contribui bastante, né, porque ele gera bastante metano e, enfim, o uso de pesticidas, né, tem outras atividades, mas principalmente essas. Então, acho que essa seria uma pauta importante, né, precisamos reduzir o impacto que esses gases causam no meio ambiente, para a gente conseguir reduzir também as temperaturas que estão aumentando. O segundo tema importante é o desmatamento. O desmatamento não só de biomas importantes como a Amazônia, né, aqui na região, mas também outros biomas como, por exemplo, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, o Chaco. E por que é importante manter em pé as florestas? Porque elas ajudam, primeiro, na retenção do dióxido de carbono, que é um gás de efeito estufa, e também porque já tem muitos estudos que demonstram que a Amazônia ajuda na circulação e na acessibilidade à água. Tem uns estudos que falam sobre os rios voadores. Os rios voadores são uma quantidade de umidade de nuvens que são produzidas a partir justamente das florestas, principalmente da Amazônia, e que esse conjunto de nuvens, né, por conta dos movimentos do vento, elas terminam indo para regiões do sul, do centro-oeste, do sul aqui de São Paulo, e isso ajuda muito no desenvolvimento de atividades extremamente importantes como a agricultura, por exemplo. Isso também ajuda na acessibilidade de água nessas regiões. Então, se a gente defloresta essas regiões, a gente termina perdendo nossas fontes de água. Então, é muito importante também a gente pensar em políticas para manter em pé as florestas. E o terceiro ponto que eu acho extremamente importante é as políticas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas afetam não só, né, os ecossistemas, mas também as pessoas. E no meio urbano, né, onde geralmente a gente atualmente se desenvolve, elas têm um impacto importante, porque gera muitas vezes situações de desastre, por inundações, por deslizamentos, ou às vezes situações de seca, por exemplo, que termina afetando na produção de alimentos. Muitas das cidades não estão preparadas para situações de aumento de temperatura. Por exemplo, a gente aqui em São Paulo estamos vendo esses dias como a temperatura está aumentando e tem muitas alertas de como isso pode afetar nossa saúde, como pode afetar grupos específicos, como crianças, como as pessoas mais idosas. Então, a gente precisa pensar em políticas que consigam, primeiro, reduzir esses efeitos e também adaptar, de ver como é que as cidades podem responder melhor a essa situação de mudança climática. As mulheres, em geral, têm um papel fundamental no combate às mudanças climáticas, porque tem se demonstrado, inclusive através de estudos, né, por meio de estudos, que as mulheres têm maior consciência do que é necessário para a vida. Elas têm mais consciência e predisposição a se preocupar por aquilo que é realmente importante para manter a vida. E isso está muito relacionado a esse papel também, né, socialmente, muitas vezes construído sobre o cuidado que a mulher tem não só da família, mas também do entorno dela. Então, é muito importante nesse sentido, porque elas tendem a ter mais ações que têm um impacto mais positivo no meio ambiente e também têm maior capacidade de organização nesse sentido, porque elas entendem o que é necessário para a gente ter uma adequada qualidade de vida, né? Uma melhor qualidade de vida, não só nas famílias, mas também dentro da comunidade. E eu acho que nesse sentido, a mulher imigrante tem muito potencial de poder contribuir ainda mais nessa discussão, porque as pessoas imigrantes, isso em geral, né? As pessoas imigrantes temos, quando a gente migra, a gente traz nossos conhecimentos,
muitos nossos conhecimentos, saberes, práticas que temos praticado em nossos países, e em muitos dos casos essas práticas têm uma relação diferente com a natureza. A gente tem muito a aprender das mulheres imigrantes nesse sentido. E também é muito importante que as mulheres tenham em consideração que as mudanças climáticas, elas aprofundam desigualdades já existentes, de dificuldades que as mulheres já enfrentam. Então, situações, por exemplo, de violência de gênero, situações de discriminação, de exclusão, de xenofobia até, de racismo, elas terminam sendo mais aprofundadas, mais fortes, né, com os impactos desses eventos, né, porque geralmente afeta mais as populações mais vulnerabilizadas, né? Então é muito importante a gente tentar pensar em como a gente se organizar, as mulheres imigrantes se organizarem para poder exigir medidas, políticas, ações que permitam enfrentar mais adequadamente esse desafio das mudanças climáticas. Tem algumas ações bem básicas que a gente pode fazer muita diferença. Primeiro, reduzir o consumo de energia. E olha que isso só não vai impactar positivamente no meio ambiente quanto nos nossos bolsos, né? Reduzir energia, como por exemplo, desligar as luzes de quartos que estão sem utilizar, desligar aparelhos que não estão sendo usados. E isso ajuda a diminuir o consumo energético, que muitas vezes também afeta e contribui ao aquecimento global. O segundo é cuidado da água, e eu acho que nisso nas mulheres imigrantes temos também muito a contribuir. Em muitos dos nossos países temos uma relação muito diferente com a água. Então, deixar, por exemplo, fechar as torneiras quando não está sendo utilizado, reutilizar a água, por exemplo, de quando a gente lava a roupa, né, por exemplo, para lavar a calçada, para lavar o carro, enfim, coisas que não precisem de água limpa inicialmente. Então, dá para pensar essas formas de reutilizar. Outra redução de plásticos, que pode contribuir justamente a não gerar mais resíduos. E por que isso é importante? Porque muitas vezes os resíduos, eles terminam sendo jogados no lixo, jogados no chão, e isso termina entupindo, por exemplo, as vias de drenagem. Então, quando tem chuva, isso contribui às enchentes, às inundações. Então, reduzir o consumo de plásticos e também não jogar esse lixo na rua. Em relação, em geral, ao consumo, a gente sempre recomenda as 3 R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir nosso consumo. Reduzir, por exemplo, de parar de consumir coisas que a gente não precisa. Pensar nas coisas que realmente precisamos para não contribuir, né, a que o planeta continue gerando desperdícios que podem no final contribuir também à mudança climática. Reutilizar, e eu acho que isso também as mulheres imigrantes temos muito a contribuir em muitos dos nossos países. Eu lembro, né, minhas avós, minhas tias sempre tinham essa cultura de reutilizar as coisas. Isso também é muito legal e a gente pode fazer isso aqui, não descartar as coisas muito rapidamente, né, pensar em como reutilizar as coisas. E reciclar. Reciclar é muito fácil, gente. É só separar o nosso desperdício, o lixo que a gente chama, né, em lixo úmido, lixo seco, né, e todo esse seco ajuda também, né, na distribuição, né, e na recoleção desse lixo depois para ser processado e reutilizado eventualmente. Também uma questão muito importante é ensinar a nossas crianças a amar a natureza, a se reconhecer como parte da natureza, a ver que, por exemplo, a carne não vem simplesmente do supermercado, né, que ela é parte de um ciclo e que isso também gera impactos na natureza. Então, acho que esses seriam alguns pontos que eu colocaria do dia a dia. Trabalho, organização coletiva é extremamente importante. De fato, é o mais desejável, né? Embora a gente consiga fazer um impacto com nossa contribuição individual, a contribuição coletiva é muito mais importante porque ela conseguiria alcançar metas mais a meio e curto prazo. Então, por exemplo, que as mulheres se organizem para poder exigir políticas públicas que efetivamente respondam aos desafios das mudanças climáticas, para a redução dos gases de efeito estufa, desmatamento, enfim, isso contribui muito, né? E as mulheres imigrantes podem assumir também esse papel. Hoje já existe, aqui em particular em São Paulo, existem já alguns movimentos em vários bairros, né, que buscam pensar em como melhorar a qualidade de vida, né, a partir desse impacto positivo no meio ambiente. Então, por exemplo, lutas por parques nos bairros ou por hortas comunitárias, são alguns espaços que podem ajudar a que essa luta coletiva, né, vá crescendo e se vá engajando nessas atividades. A luta por moradia também é muito importante, porque a moradia tem a ver muito em como a capacidade em como nossas casas vão responder, se podem ou não responder adequadamente aos desafios das mudanças climáticas. Pensar em políticas de planejamento territorial, por exemplo, pensar se são áreas que são impactadas por inundações, deslizamentos em algumas
alguns bairros têm isso, né? E a gente precisa exigir aos tomadores de decisão tomar ações adequadas para poder responder a isso, planejar, tomar medidas que possam auxiliar as pessoas que estão vulnerabilizadas e expostas mais a esses efeitos adversos das mudanças climáticas. Então, a organização coletiva é necessária, é possível e é o desejável, né? E nesse sentido, as mulheres podem contribuir muito, né? E as mulheres imigrantes também, e também trazendo a necessidade de olhar em particular as necessidades das pessoas imigrantes. Primeiro seria o Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um acordo que é feito entre os estados no marco dentro dos acordos das Nações Unidas sobre o câmbio climático, sobre as mudanças climáticas, e esse acordo tem por objetivo que os países estabeleçam limites justamente para a emissão dos gases de efeito estufa. Então é importante a gente exigir que o Estado brasileiro e todos os estados cumpram com esse compromisso de redução desses gases para a gente conseguir combater efetivamente as mudanças climáticas. A segunda política, eu acho que seria a política justamente de combate ao desmatamento. É importante também exigir ao governo que tome medidas para que efetivamente pare o desmatamento em todos os biomas, não? Que contribuem, né, para a nossa sobrevivência. E aqui é muito importante se engajar nessa luta, porque a gente temos saído de um governo que tem contribuído ao contrário, ao objetivo contrário, né? Tem contribuído ao aumento do desmatamento, que isso nos prejudica de toda forma. Então, poder exigir isso e apoiar a causa indígena, que também luta constantemente, né, por essa pauta de combate ao desmatamento, porque eu costumo fazer esse paralelo, né? Assim como a gente viu durante a Covid, que os médicos, enfermeiras, o corpo de saúde era a linha de frente de combate ao Covid, no caso da mudança climática são os povos indígenas, as comunidades tradicionais que vivem nas florestas, nos ecossistemas, que são a linha de frente de combate, porque eles estão aí na floresta, nos ecossistemas, combatendo as mudanças que vão acontecendo nesses territórios, né? Então a gente precisa se engajar nessas lutas. E finalmente é a política de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Como eu falei, lastimosamente, né, os cientistas falam de que a gente a gente já conseguiu alcançar mais de 1 grau centígrado de aumento de temperatura daquilo que tinha sido previsto, e a gente está caminhando para o aumento de 2 graus. E o previsto é que a gente tente evitar subir mais de 1,5 graus centígrados, porque isso pode trazer impactos graves para o planeta, né? Que inclusive os efeitos a gente ainda não consegue visibilizar bem. Então, para isso a gente precisa pensar que as cidades têm que se adaptar para isso, as populações têm que se preparar para isso, seja para situações de desastre, seja para situações como, por exemplo, as ondas de calor. E a gente precisa pedir aos políticos, aos gestores públicos, ações para que as populações estejam melhor preparadas para poder mitigar, enfrentar e se adaptar a esse processo de mudança climática.